Bem, galera, vamos que vamos. De aula de história, nono ano, estamos falando sobre Segunda Guerra Mundial. Bem, no vídeo anterior a gente falou sobre a ofensiva alemã, né, pelo leste europeu. A Alemanha tinha, depois de socorrer a Itália no norte da África, né, e em dois frontes, um a oeste, já tomando o norte da França e alguns países daquela região, e agora também o leste europeu. Depois de ferir o acordo com Stalin, Hitler começa a tomar toda a Polônia e já está dentro das terras soviéticas, né? E já faz o grande cerco, né, da Operação Barbarossa, que é o grande cerco à cidade de Leningrado, agora conhecida como cidade de Stalingrado, né? Em homenagem, claro, a Joseph Stalin. A gente não pode esquecer, né? Por que a gente está aqui falando, apesar de estar nos capítulos finais, antes de a gente falar da contraofensiva dos aliados, nós vamos falar também de alguns momentos muito importantes dessa Segunda Guerra Mundial, né? Coisas que não pode passar despercebido, porque são marcas profundas deixadas por esse conflito, né? Principalmente num povo conhecido como povo judeu. A gente tem aqui a imagem aqui, ó, aqui em cima, nazismo, Adolf Hitler, juventude hitlerista, eugenia e antissemitismo. Gente, primeiro vamos pensar sobre uma coisa interessante e importante. Quando tem um vídeo que eu passei para vocês anteriores falando sobre os regimes totalitários, a gente sempre tem essa característica, né? A gente vê hoje muito na questão de Brasil se falar da extrema-direita e da extrema-esquerda e do culto, né, de toda a histeria que algumas pessoas fazem em torno de alguns políticos. Bem, a gente lá separou, né, 4 tipos de movimentos. O fascismo, em que o nazismo está incluído, né, o regime totalitário de esquerda, que a gente tem o stalinismo e outros, como hoje ainda tem a Coreia do Norte, né? Falamos dos regimes que só tem o culto ao líder e algumas coisas do fascismo, como o populismo, que a gente deu a imagem até do Vargas, não discutindo o momento contemporâneo, mas discutindo um pouco, né, um tempo que já passou, o varguismo. Na Argentina tem o peronismo, e a gente falou sobre a esquerda, né, que seria o movimento bolivarista, né, Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, e aqui até o caso do ex-presidente Lula, né, esse movimento de esquerda em que há todo um culto ao líder, há todas algumas características, né, que são parecidas com o fascismo. Só que o fascismo é diferente porque o fascismo, ele, por exemplo, vai ter o termo da censura, né, partido único, algumas coisas que nem por mais que você tenha toda uma condução, a democracia permita. Bem, para a gente entender isso, a gente também tem que lembrar que Hitler vai ter todo um sentimento diferente dos outros movimentos fascistas do próprio período seu, né? Muito mais diferente do que Mussolini ou do que o franquismo na Espanha ou o salazarismo em Portugal. Adolf Hitler, no nazismo, ele vai ter, por exemplo, um sentimento que já tinha desde a Primeira Guerra Mundial da Alemanha, do grande espaço vital e do pan-germanismo, né? De trazer todas aquelas etnias ligadas, né, ao germanismo a essa Alemanha. Tanto é que a gente viu os primeiros momentos dele aqui, a Áustria, a região dos Sudetos, né? Várias características dessa tomada de regiões onde a maioria da população tinha raízes com os alemães. Bem, agora a gente vai entender outra característica muito forte do nazismo. E o Adolf Hitler, apesar da biografia dele falar que ele tinha, né, ligações com grupos, teve convívio, né, social com os judeus, a gente vai ver desde a construção do seu famoso livro Mein Kampf, Minha Luta, né, a toda a sua estrutura de governo da Alemanha nazista, né, um culto ao antissemitismo, né? O antissemitismo, isso é totalmente uma perseguição ao povo judeu. A juventude hitlerista, ela vai ser importante porque é toda uma juventude disciplinada e que começa desde os adolescentes até aos jovens, até chegar à idade adulta, em que ele, na educação, ele já começa o seu projeto nazista, o seu projeto antissemita e o seu projeto todo de uma Alemanha forte e poderosa em cima desses valores do regime totalitário. A gente vê muito naquele livro A Menina que Roubava Livros, né, que tem o momento lá do pai, o pai adotivo da menina,
e a mãe, o pai enfrenta por ser oposição ao regime nazista, por mais que seja uma oposição tímida, que ele não se posiciona, ele só não concorda, ele tem um filho que é da juventude hitlerista e o garoto é, né, defensor do culto a Adolf Hitler, defensor dessa Alemanha que ele acha que é um sucesso, que progride, né? Então, esse é o tipo de sentimento que muitas vezes a gente fala da questão da doutrinação. Isso sim é doutrinação em escolas. Não que muitas das vezes a gente vê falar de repente, o professor, né, falar, por exemplo, do seu parecer, alguns mais ligados à esquerda, outros à direita, mas sim doutrinação em que você há toda uma estrutura, né, de doutrina daquilo como se fosse uma religião. Bem, então o nazismo já vai ter essas características. A eugenia, que é uma prática em que eles vão, né, grande parte dos integrantes do partido nazistas eram médicos. Boa parte dos médicos alemães pertenciam ao regime nazista, ao partido do nazismo. E isso a gente entender porque começou a se fazer primeiro experiências com os judeus, né? E até uma discussão entre alguns historiadores se de fato, né, quando chega lá até a Câmara de Gás, onde são executados aquele monte de judeus, se isso já era uma ideia de Hitler, ou se na verdade isso vai acontecendo com todo o processo. Primeiro a gente entender que já havia um processo contra os judeus em toda a Europa, né? Alguns países acusavam os judeus de estarem se enriquecendo, até por serem povos totalmente diferentes. Primeiro que os judeus se ajudam, são uma comunidade que dentro da sua cultura e da sua religião, eles trabalham juntos, são diferenciados de outros grupos, né? Por mais que vivam dentro de outros países, eles têm umas características particulares como grupo cultural. E diante disso, você já tinha os gulags no leste europeu, principalmente na Rússia czarista, onde você já havia, né, locais em que os judeus viviam separados. E as próprias comunidades, seus bairros nesses países, alguns já sofriam certa perseguição. Por exemplo, vai ter uma grande perseguição na famosa Noite dos Cristais, em que supostamente um judeu vai matar um alemão, e aí vai ter toda uma perseguição, invasão de casas, sinagogas sendo destruídas dos judeus, né, por causa desse crime. Como se fosse um crime não pessoal, mas um crime de uma comunidade, de uma coletividade. Hitler vai fazer uma propaganda muito grande, fazendo caricaturas de algumas características dos judeus, o nariz grande, né, igual o de um Pinóquio mentiroso, orelhas pontiagudas. Vai criar várias propagandas contra esse grupo, né, para poder pregar em cima dessa doutrinação antissemita, que é uma característica muito do nazismo, tá? O Holocausto, apesar de alguns negarem, não tem como se negar, né, o Holocausto judaico, mas temos que também entender que o Holocausto não eram de judeus, né? Dos gulags até a solução final. Primeiro são feitos campos de concentração, onde se fazia trabalhos forçados, aonde só sobrevivia aqueles que ainda tinham valor para sustentar as estruturas da máquina de guerra alemã, né? E fazer serviços que alemães mesmo não faziam, serviços inferiores. Esses judeus e os grupos que vão para lá, que não são só judeus, eles perdem tudo, são roubados tudo que eles têm, né? Saqueado o que eles tinham, eles são retirados de suas casas. Quem já viu a história, por exemplo, famosa história, que é uma história maravilhosa do Diário de Anne Frank, maravilhosa que eu digo pela capacidade daquela menina escrever, porque na verdade é uma história triste, né? Uma história real. O Diário de Anne Frank fala muito disso, de como que os judeus eles eram perseguidos e perderam tudo, né? E eram levados para esses campos. Havia uma roupa diferenciada para cada um, com características, por exemplo, os judeus tinham a estrela de Davi, né, nessa roupa. E aí lá eles ficavam no campo de concentração até começar a ser feito as máquinas da morte. Primeiro eram como se fosse... não chegava a ser tanques, era tipo uma estrutura móvel. Depois vai chegar nos famosas câmaras de gás, que principalmente nesses 3 lugares aqui. Sobibor, Auschwitz e Treblinka. São os 3 principais campos de concentração em que vai ter a maior quantidade de presos, né, e maior quantidade de execuções. Tem aquelas cenas tristes, né, de corpos jogados numa mesma vala, corpos já bem magérrimos, porque era má alimentação, trabalhos forçados até o momento da execução que eles sofriam. Fora, às vezes, as marchas humilhantes que eles faziam, né, de região em região, como, por exemplo, está lá no livro, né, da menina que roubava livros, aquela cena dos judeus caminhando pela cidade como miseráveis, né? Era assim que eles andavam.
Bem, em cima disso, quem são os alvos de toda essa máquina antissemita? Claro que os judeus, a comunidade judaica. Mas em cima disso houve execução também de alguns grupos e em quantidades enormes. Judeus, alguns falam na estimativa de 6 a 7 milhões de judeus executados nas câmeras de gás, tá? Fora os que morreram nos próprios campos de concentração. A própria Anne Frank, ela morre doente e sua família também. Alguns morrem doentes nos campos de concentração, né? Tem muitos filmes legais na filmografia. A Vida é Bela, que conta a história daquele pai que esconde, né, do filho que eles estão no campo de concentração, ou que eles são judeus, né, na Itália. Bem, os executados, judeus, testemunhas de Jeová. E claro, né, gente, por uma característica religiosa dos testemunhos de Jeová, por eles não lutarem por bandeiras de nações, nacionalismo. Então, essa questão para os alemães, até sendo um alemão, testemunho de Jeová, claramente ele não tinha valor nessa máquina de guerra. Então, ele acabava sendo executado, né, por esse credo religioso. Homossexuais, né, perseguidos também, né, naquela época, até hoje, né, infelizmente até hoje, as pessoas sofrem perseguições por suas escolhas sexuais. Outras minorias, ciganos, né, grupos de povos que eles consideravam que eram de culturas menores, né, e até no olhar alemão, subetnias. Subetnias, o que eu quero dizer? Poloneses, ucranianos, povos que eles consideravam inferiores. Há outras que a gente esqueceu de colocar aqui, os comunistas, né? Principalmente os soviéticos que eram presos. Porque há um sentimento de anticomunismo também dentro da Alemanha, né? Na história da menina que roubava isso, se você lembrar, os pais verdadeiros da menina, eles eram comunistas. Por isso eles deixam para aquele casal criar e vão embora. Bem, e em cima disso tudo, ele vai matar milhões de pessoas, né? Vão ser mortas. Houve até a história de que nos minutos finais foi dado, né, a ordem para ele executar todos, mas alguns, né, comandantes alemães e alguns grupos não fizeram essa execução em massa que era esperado, né, mas houve a ordem. Mas assim mesmo foram milhares de pessoas que morreram, né? A gente tem aqui uma história muito interessante do Brasil. A comunista Olga Benário Prestes, né, mulher de Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista. A Olga era, né, de origem judia. Ela é dada por Vargas como presente aos alemães e ela morre no campo de concentração. Quem vem para cá é só a filha dela, que hoje ainda, creio que ainda está viva, a professora de História, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, a gente falou aqui, o próximo vídeo a gente vai falar praticamente de Segunda Guerra Mundial, os capítulos finais, o avanço, na verdade, a reconstrução, a resposta dos aliados. Valeu!